Glória a Deus. Eu queria te convidar a você abrir a tua Bíblia na carta aos Romanos, capítulo 6, Romanos 6, do versículo 1 a 14. Hoje nós vamos nos assentar à mesa do Senhor, e eu creio que Deus tem uma palavra para o meu coração, para o teu coração, que você esteja aberto a ouvir essa palavra, a recebê-la, não é? Realmente o vento ele acaba aqui levando as folhas. Romanos 6, versículo 1 diz assim, você achou? Importante você ler, não é? Acompanhar a leitura da palavra, porque a fé ela vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Pois bem, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais sua graça? Claro que não. Uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou acaso se esqueceram de que quando fomos unidos a Cristo Jesus no batismo, nos unimos a Ele em sua morte? Pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo. E assim, como Ele foi ressuscitado dos mortos, pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida. Uma vez que nossa união com Ele se assemelhou à sua morte, assim também nossa ressurreição será semelhante à dele. Sabemos que nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo. Diga assim: a minha velha natureza humana foi crucificada com Cristo. E diz assim, para que o pecado não tivesse mais poder, domínio sobre nossa vida, e dele deixássemos de ser escravos. Pois quando morremos com Cristo, fomos libertos do poder do pecado. Então, uma vez que morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Temos certeza disso, pois Cristo foi ressuscitado dos mortos e não mais morrerá. A morte já não tem nenhum poder sobre ele. Quando ele morreu, foi de uma vez por todas, para quebrar o poder do pecado. Vamos ler juntos aqui o 10 e o 11. Mas agora ele vive, e é para a glória de Deus. Vamos ler juntos em voz alta o 11. Da mesma forma, considerem-se mortos para o poder do pecado e vivos para Deus. Diga assim: eu estou morto para o pecado e estou vivo para Deus. O 12 diz assim: não deixem que o pecado reine sobre seu corpo. Então a palavra, ela nos dá aqui a entender que nós temos essa autoridade, nós temos esse domínio. O apóstolo Paulo diz: não deixem que o pecado reine sobre o seu corpo. Então nós temos essa escolha de permitir que o pecado reine ou impedir que o pecado reine em nosso corpo, que está sujeito à morte, cedendo aos desejos pecaminosos. 13. Não deixem que nenhuma parte de seu corpo se torne instrumento do mal para servir ao pecado. Mas em vez disso, entreguem-se inteiramente a Deus, pois vocês estavam mortos e agora têm nova vida. Portanto, ofereçam seu corpo como instrumento para fazer o que é certo para a glória de Deus. Amém? O nosso corpo, o Senhor deseja, espera que nós o ofereçamos como
um instrumento para a glória de Deus. E o 14, o pecado não é mais seu senhor, pois vocês já não vivem sob a lei, mas sob a graça de Deus. Pois bem, uma vez que a graça nos libertou da lei, quer dizer que podemos continuar pecando? Claro que não. Vocês não sabem que se tornam escravos daquilo que escolhem obedecer? Podem ser escravos do pecado que conduz à morte, ou podem escolher obedecer a Deus que conduz à vida de justiça. Pai, obrigado por essa palavra maravilhosa, poderosa. Quanta revelação, quanto entendimento nesse texto que nós lemos. Nós te pedimos graça para entender, para receber a tua palavra. Eu coloco, Pai, aqui a minha vida diante de ti. Pai, que a minha carne se cale, que nada seja conforme a minha vontade, mas tudo conforme a tua vontade, para louvor e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, o tema da mensagem de hoje é livres do pecado pela graça. A carta aos Romanos, ela foi escrita aproximadamente 57 anos depois de Cristo, e ela fala muito sobre a salvação do homem. O homem que era pecador, mas que foi salvo pela graça, e sobre a justiça de Deus que opera mediante a fé. Romanos então deixa claro que não é o homem que sobe ao céu para ser salvo, mas o próprio Deus que desceu do céu e veio para a terra para salvar o homem, para resgatá-lo. E isso nos dá esse entendimento de que as nossas obras, elas não são suficientes. Apenas a nossa fé em Cristo pode nos justificar. Então, o apóstolo Paulo, ele nos ensina a não permanecermos no pecado. E aqui ele faz uma pergunta, e ele diz assim: permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? E ele responde: de modo algum, lógico que não. Então é importante entender que nós estamos mortos para o pecado. Agora, se nós estamos mortos para o pecado, como nós ainda viveremos nele? Então, todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. E esse batismo nos fez sepultados com Cristo pelo batismo na morte, com o seguinte propósito: andarmos em novidade de vida. Amém? Então a salvação pela graça, ela é a coisa mais maravilhosa daquilo que o homem poderia receber e viver em Deus, porque o homem pecador foi justificado pela fé, e isso nos dá condições em Jesus para nós morarmos com Ele na eternidade e para nós reinarmos com Cristo. Amém? Entretanto, amados, a salvação pela graça, ela não é um passe livre para nós pecarmos. É isso que o apóstolo Paulo está falando. A graça não nos dá autorização para vivermos as paixões carnais. Não é porque estamos na graça que podemos ou devemos continuar pecando. Pelo contrário, exatamente por causa da graça, exatamente pelo amor dele por nós, essa graça produz em nós, gera em nós, no nosso coração, um amor ao Senhor. E esse amor ao Senhor faz com que nós nos aproximemos cada vez mais dele. Então, o primeiro ponto, o batismo de Cristo. O que simboliza o batismo de Cristo? Simboliza a morte do velho homem, o renascimento de um novo homem. E uma coisa interessante de nós falarmos: o velho homem,
A Bíblia nos mostra que ele era carnal. Se o velho homem era carnal, irmãos, o novo homem, o que ele é? O que ele é? Espiritual. O velho homem era carnal e o novo homem é espiritual. O novo homem espiritual, o pecado não tem domínio sobre ele. Então, a velha natureza, ela está na carne. A nova natureza está no espírito. Esse é o divisor de águas. Antes, quando nós não tínhamos Jesus, nós tínhamos uma natureza carnal. Mas em Cristo, nós recebemos uma natureza divina e espiritual, e a nossa natureza está no espírito. Então, nós morremos para o pecado, e a Bíblia diz isso aqui, mas quanto ao viver, vivemos para Deus. Diga assim: eu morri para o pecado. Diga: e agora eu vivo para Deus. Veja que isso mudou tudo. Quem está na carne, ele vive pela carne. Quem recebe a nova natureza, vive pelo Senhor. Muda completamente o seu jeito de viver. Agora, como nós podemos viver para Deus? Vivendo um processo de santificação. Preste atenção nisso que eu vou te dizer. Ninguém pode viver para Deus sem viver um processo de santificação. E esse processo de santificação, ele é completo, ele é amplo, ele se manifesta no espírito, na alma e no corpo. Em 1 Tessalonicenses 5:23, o apóstolo Paulo diz: e permaneceis irrepreensíveis o vosso espírito, alma e corpo. Então, nós recebemos essa nova natureza. 2 Pedro 1, de 4 a 6, ele diz que nós somos participantes da natureza divina do Senhor. Olhe para quem está ao teu lado e diga: em Jesus, você foi regenerado. O Senhor criou em você uma nova natureza. Agora, a sua natureza é espiritual. Agora, na nova natureza, nós buscamos essa santificação, e como eu falei, entendendo que a santificação é um processo. E como acontece essa santificação? Diga assim: de dentro para fora. Uma vez, eu vi um pastor falar para um irmão que ele havia ido na igreja pela primeira vez. Aí, pastor Magela, ele foi de bermuda, de boné, e ele entregou a vida a Cristo. Aí os irmãos da igreja chegaram até aquele rapaz e falaram assim: olha, domingo que vem, coloque um terno, uma gravata, para você poder vir para o culto. Aquele rapaz, ele ainda não estava transformado. A transformação, ela acontece de dentro para fora. E como acontece essa transformação? Quando eu entendo que Deus me dá domínio próprio. Quem aqui? O Espírito Santo te deu domínio próprio. Agora a pergunta é: o que é esse domínio próprio? O domínio próprio não é apenas enfraquecer a velha natureza carnal. O domínio próprio se manifesta quando eu enfraqueço a velha natureza carnal, mas também eu empodero a nova natureza espiritual. Então eu enfraqueço a minha carne, mas eu começo a me encher do Espírito. Nós só podemos enfraquecer a carne quando nós não a alimentamos. Sabe o que alimenta a carne? O pecado. A Bíblia vai falar, e nós vamos falar aqui na pregação, que a carne é fraca. Mas quando nós a alimentamos, ela se torna forte. E ela acaba me dominando. Então, nós precisamos
enfraquecer a velha natureza e empoderar a nova natureza. Amados, quando nós falamos de domínio próprio, nós precisamos nos despir do velho homem. Eu queria te convidar a você abrir a Bíblia numa carta aos Efésios, Efésios capítulo 4, no versículo 22. Efésios 4, 22. Quem está recebendo e compreendendo aí a palavra? Amém. Glória a Deus. Aqui no grande grupo nós pregamos para gerar fé. E aqui no grande grupo a palavra é ministrada para gerar libertação. E na célula, a comunhão e a palavra, ela nos mantém libertos. E esse é o processo do grande grupo e do pequeno grupo. Efésios 4, 22 diz assim: livrem-se de sua antiga natureza e de seu velho modo de viver. Quem que tem que se livrar da antiga natureza? Diga: eu mesmo. Livrem-se de sua antiga natureza e de seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes, e o que mais? Revistam-se de sua nova natureza, criada como? Criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. A nova natureza foi criada para que em nós ela seja santa e justa como Deus. Então, quando falamos de domínio próprio, nós nos despimos do velho homem e nos revestimos do novo homem. Olha que interessante, quando você se livra do velho homem e você se reveste do novo homem, você passa por um processo de transformação. Esse processo não é mudança. Eu estava comentando aqui de manhã, eu tinha um gerente, o nome dele é Lázaro. Um dia, uma segunda-feira, eu cheguei para trabalhar, era no meu primeiro emprego, entrei no escritório, falei bom dia Lázaro. Aí eu olhei, eu falei, não, eu vou ter que voltar. Aí eu voltei, fui até a mesa dele, falei, ô Lázaro, você está diferente? Aí ele, você achou? Eu falei, gostei do caju. Ele tinha cabelo bem grisalho e ele pintou de caju. Amados, ainda que ele tenha pintado de caju, Emerson, quando o cabelo dele começar a crescer, vai crescer caju ou vai crescer grisalho? Grisalho. A mudança, ela não muda a essência. Se revestir do novo homem e se despir do velho homem é uma transformação. É o que Jesus fez em Caná da Galileia, quando ele transformou a água em vinho. Ele não colocou suco tangue de uva para mudar a cor, ele transformou a essência. Os elementos químicos da água é H2O, não é? Não sei se foi bem na escola, mas os elementos químicos do vinho eu não sei, mas não é H2O. A água foi transformada em vinho. É igual aquela história do escorpião e o sapo. O escorpião ficou olhando para o rio e falou assim, para o lago, falou, gente, eu tenho que atravessar para o outro lado do lago, mas eu não sei nadar. Se eu entrar nesse lago, eu vou morrer. Aí o escorpião olhou para o lado e viu o sapo, falou, o sapo está aqui. Ô sapo, tudo bom, sapo? Você pode me ajudar, sapo? Eu preciso ir lá para o outro lado do lago. O sapo falou para ele assim, Jefferson, rapaz, você acha que eu vou colocar você nas minhas costas para atravessar esse lago? Você vai me ferroar com o seu veneno aí, você vai me matar. Eu não vou fazer isso. Aí o escorpião falou para ele, não, sapo, você não sabe.
é que eu sou uma nova pessoa, eu estou diferente, eu estou mudado. E tem outra coisa, eu sou inteligente. Você acha que eu vou colocar o meu veneno em você? Porque se você morrer no meio do lago, você morre, eu vou morrer junto, eu não sei nadar. Aí o sapo, boa, eu estou confiando em você, hein? Então vamos lá. Aí o sapo falou, escorpião, sobe nas minhas costas. E eles foram felizes a atravessar o lago. Quando chegou na metade do lago, o escorpião, crau! O sapo arregalou os olhos e falou, escorpião, você é louco? O que você fez, escorpião? O teu veneno já está fazendo efeito, você me matou. Você prometeu que não iria fazer isso. O escorpião falou, sapo, isso era tudo que eu não queria. Você acha que eu queria matar você para eu próprio me matar? Mas é mais forte do que eu, é a minha própria natureza. Porém, em Cristo, nós somos transformados numa nova natureza. O Senhor nos faz seres espirituais para andarmos em novidade de vida, para louvor e glória do seu nome. Ei, irmãos, o Senhor transformou a tua natureza. Você não é mais homem carnal, você não está mais preso no pecado, você é livre do pecado pela graça e pelo amor do Senhor. Hoje, no nome de Jesus, o Espírito Santo te dá autoridade e domínio, e o pecado não tem mais poder sobre você. Então, o resultado da transformação é ser transformado no velho homem pecador para o novo homem santificado. Olha para quem está ao teu lado e diga aí, muito prazer. Nova criatura eu sou. Quem crê nessa palavra? Quem recebe essa palavra? Em segundo lugar, o novo homem, diga assim, ele é nascido de novo. João 3,3, Jesus falou para Nicodemos, quem não nascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. O novo nascimento, o nascer de novo, traz sobre nós o nosso espírito regenerado. E o interessante é que em Mateus 26, Jesus foi para o Getsêmani a orar, e ele chamou os discípulos. Estava próximo da sua crucificação, e Jesus estava enfrentando uma guerra espiritual. O coração dele estava pesado, entristecido. Não é que ele não queria se entregar, não é isso, porque a Bíblia diz que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Só que nas vésperas da crucificação, ele já estava numa guerra contra o mundo espiritual. O inferno já estava lutando contra ele, para que ele não fizesse aquilo. E ele estava sofrendo em angústia, em dor. Mas é tão interessante que mesmo na dor, ele foi orar. E ele chama os discípulos. E os discípulos, eles dormem e eles não oram. E aí Jesus disse para eles, a carne é fraca. Diga assim, a carne é fraca. Diga mais, o Espírito está pronto. E eu te pergunto, o que significa quando nós falamos o Espírito está pronto? O Espírito estar pronto significa que antes de Jesus, no velho homem, o nosso espírito estava morto. Embora todo homem foi criado espírito, alma e corpo, aquele que não tem Jesus, o Espírito de Deus não testifica no espírito dele que ele é filho de Deus. Quando nós entregamos a vida a Cristo, o Espírito Santo sela o nosso espírito e nós recebemos o Espírito de Deus no nosso espírito. O nosso espírito, ele é ativado.
ele é marcado, ele é ressurreto, e ali nós temos essa comunhão com Deus. Nesse momento, Deus faz com que o espírito desse crente, desse cristão, esteja pronto. E se o espírito está pronto, ele está pronto para ser cheio da presença de Deus, ser cheio do Espírito de Deus, ser fortalecido pelo Senhor. Isso é ter um espírito pronto. O nosso espírito, antes de Cristo, nós éramos escravos do pecado, a carne dominava. Quando nós entregamos a vida a Cristo, esse processo ele começa a acontecer, e o nosso espírito começa a ter desejo, começa a ter sede pelas coisas de Deus. Agora, a carne sendo fraca, ela cede à tentação, ela cede à paixão, mas isso não pode ser desculpa para pecar. Infelizmente, algumas pessoas usam esse versículo para justificar o seu pecado. Eu pequei porque a carne é fraca. Agora, a carne, ela milita contra o espírito. Se você abrir a Bíblia lá em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 17 e 24. Gálatas 5, 17 e 24. Diz assim: a natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças, carne e espírito, se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Versículo 24: aqueles que pertencem a Cristo Jesus, diga, aqueles que pertencem a Cristo Jesus, diga assim, crucificaram as paixões e os desejos de sua natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. Então, nós crucificamos em Cristo a velha natureza. Agora, o que é interessante, como a carne é fraca e ela milita contra o Espírito e são opostos entre si, eu não sei se você já passou por isso, mas toda vez que você se dispõe a maratonar uma série no Netflix, você passa uma madrugada inteira assistindo televisão. Série, filme, passa uma madrugada inteira jogando videogame. A gente vai para uma roça, para um rancho, para um churrasco, passa a noite inteira proseando, conversando. Quando não, vem ali um jogo e conversa, e o tempo passa. Porém, quantas vezes nós já participamos de festas em que passamos a noite inteira, só que a carne, ela não se opôs, porque isso são coisas que alimentam a carne. Quando você faz algo que alimenta a carne, ela agradece e ela não reclama. Agora, quando você se propõe a passar uma noite orando, vem o sono. O irmão já deu até risada. Mas é assim com todo mundo. Aí você fala, não, vou ler a Bíblia. Você estava bem. Viu cinco episódios da série. Começou a ler o livro. Ai, nossa, acho que eu estou com sono. Acho que eu vou dormir. Porque a carne, ela fica exposta quando nós buscamos algo espiritual. Porque ela quer que você pare. Ela quer te dominar. E o nosso papel é romper.
Nós não podemos apenas saber que eu tenho que me desvestir, me despir do velho homem e me revestir do novo. Não, eu preciso todo dia enfraquecer a minha natureza carnal e todos os dias eu preciso fortalecer a minha natureza espiritual. Toda última sexta-feira do mês nós temos o Gera Clamor aqui na igreja. Amados, o Gera Clamor não é para a liderança da igreja. O Gera Clamor é para toda a igreja. É para nós estarmos aqui orando, dobrando os nossos joelhos, buscando ao Senhor. E eu vou falar uma coisa para vocês. Toda vez que eu chego no Gera Clamor, ainda que eu esteja cansado, depois de um dia de trabalho, a hora que a oração termina, o Espírito está renovado. O Espírito está revigorado. E esse é o tempo de nós fortalecermos o nosso homem espiritual. E nós então precisamos entrar em ambientes em que o nosso espírito se relaciona com Deus de forma profunda. Levante a tua mão e diga assim comigo: eu preciso entrar em ambientes em que o meu espírito se relaciona com Deus de forma profunda. Diga assim: porque o meu espírito está pronto. Diga: Senhor, o meu espírito está pronto para ser cheio, para ser renovado, para ser tocado pelo teu espírito, pelo teu poder, em nome de Jesus. Então, não fazemos não porque a carne quer, mas fazemos porque a carne não quer. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 9, 27, ele diz: contudo, esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado a outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Olha, nós temos recebido aqui na IBA, todo domingo, uma palavra muito poderosa, muito abençoada. Se eu fizer aqui uma retrospectiva, eu espero não esquecer, porque o coração ele lembra das palavras que a gente recebe. Recentemente o irmão Michel havia pregado sobre o apóstolo Pedro, o quanto ele foi transformado depois de negar a Jesus. O pastor Ricardo havia pregado sobre Romanos 8:37, como nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. O pastor Carlos pregou sobre Romanos 8:1, em que não há nenhuma condenação sobre aqueles que estão em Jesus, mas de nós sermos cheios do Espírito de Deus. Domingo passado o pastor Ricardo pregou sobre o apóstolo Paulo, que disse: conheci um homem que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Aí ele fala: se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, mas ele foi arrebatado. E o pastor Ricardo deu um exemplo que o primeiro céu é o céu azul claro que a gente vê quando você pode voar de avião, de helicóptero, de balão, não sei, é o primeiro céu. O segundo céu é onde estão as estrelas, a galáxia, os planetas. E o terceiro céu é o mais profundo, é aonde Deus está. Talvez Deus não vai te levar ao terceiro céu lá em cima, mas Deus quer fazer com que a tua vida seja o terceiro céu aqui na terra. Aleluia, aleluia. Eu ouvi essa palavra, eu falei: meu Deus, eu quero viver o terceiro céu aqui na terra, porque o homem carnal, ele está preocupado com o boleto, ele está preocupado com a conta que tem para pagar, ele está estressado, ele está nervoso, ele está angustiado, ele está ansioso, ele chega em casa, chuta o cachorro, grita com a esposa, briga com o filho, é o homem carnal. Mas o homem espiritual, ele está buscando ali a presença de Deus. E eu quero hoje dizer a você, o terceiro ponto: nós precisamos morrer para nós mesmos. Diga: eu preciso morrer para mim mesmo. Diga assim: e tomar
a minha cruz. Religiosamente ensinaram que carregar a cruz é carregar algo pesado, é sofrer, embora a palavra nos ensina que nós devemos sofrer por Cristo. E esse é um nível que nós vamos identificar que determinado irmão tem uma maturidade espiritual, não é? Uma vida espiritual mais profunda, porque ele está sofrendo por Cristo. Mas o carregar a cruz não é uma penitência. O carregar a cruz é um privilégio, é um prazer. Você pode escolher carregar a cruz pelo P do peso, ou você pode carregar a cruz pelo P do prazer e do privilégio. Morrer para si mesmo, tomar a cruz diariamente, é uma entrega total a Deus. É um sacrifício íntimo, pessoal, de uma vida transformada, que agora ela está cheia do propósito de Deus. Isso fala também do custo do discipulado, da importância da renúncia. A nossa vida cristã, ela precisa ter renúncias. Se eu vivo uma vida com Deus, que eu não tenho renúncia, algo está errado. E eu peço hoje a você, Igreja Batista do Amor, a aprender sobre o amor a Deus, que nos motiva a negar a nós mesmos e a seguir Jesus com dedicação total. Quando eu olho para a cruz, Ele foi crucificado, Ele sofreu, Ele morreu no meu lugar. Aquele lugar era meu, eu era pecador, eu que deveria estar ali. Na minha carne não habita bem nenhum, eu não merecia, mas Ele me amou, e no lugar da morte, Ele deu a sua vida. Ele foi misericordioso, e Ele derramou a sua graça. E eu, olhando tudo isso, o que eu vou fazer? Qual é a minha resposta? A minha resposta é: Senhor, a minha vida agora ela é tua, ela foi comprada por um alto preço, e a minha vida tem uma resposta em servir a Ele, em ser para Ele um instrumento vivo e poderoso. E eu quero te dizer nesta noite, Cristo morreu naquela cruz, não apenas para salvar a tua vida, mas para te fazer ser cheio do Espírito de Deus e do seu poder e da sua unção, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Vamos juntos como igreja viver uma jornada de doação completa e descobrir a alegria em Deus de ter uma entrega incondicional. É maravilhoso gastar a vida com Jesus, não tem preço, é gratificante servir a Ele. É o maior privilégio que qualquer ser humano pode viver na terra, servir a Ele. João 15:13 diz: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Diga assim: a maior doação do mundo inteiro foi a vida do meu Senhor. E hoje, qual é a resposta que nós daremos a isso? Romanos 8:36 diz que por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Só que essa é uma condição de todo cristão, não era uma condição apenas dos apóstolos. Morrer para nós mesmos, entendendo que essa entrega de amor, ela não é uma entrega por algo imposto. Nós não temos que entregar a nossa vida porque está sendo imposto, mas nós entregamos por esse amor que recebemos. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Levante as suas duas mãos, feche os seus olhos, fala: Senhor,
eis-me aqui, eu estou apresentando a Ti a minha vida, o meu corpo, por sacrifício vivo, santo e agradável. Entregar a nossa própria vida ao Senhor como oferta de santidade. Santidade não por um legalismo de uma religião, mas santidade baseada numa escolha. E que escolha é essa? Eu escolhi me santificar ao Deus que me amou, que me perdoou e me levantou. Marcos 8,34 diz, o Senhor Jesus nos fala sobre negar a nós mesmos e carregar a nossa cruz. Abra lá, por favor, para a gente ler junto, e eu já vou para a conclusão. Marcos 8, versículo 34. Cadê os jovens aqui da IBA? Posso te dar um conselho como pastor e como pai? Gaste sua vida com Jesus. Gaste sua vida com Jesus. Porque esses dias você não vai perder. Gaste sua vida com Jesus. Marcos 8,34. Depois chamou a multidão e os discípulos e disse, se alguém quer ser meu seguidor, quem aqui quer ser seguidor e discípulo de Jesus? Levante a mão. Quem está dizendo isso? Diga assim, o próprio Jesus. Se alguém quer ser meu seguidor, qual é a condição? Negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Agora vamos ler lá em Lucas 14, 27. Lucas 14, 27. Diz assim, e se não tomar sua cruz e me seguir, não pode ser meu. O que está escrito aí? Você pode ler de novo em voz alta, por favor? E se não tomar sua cruz e me seguir, não pode ser meu. Então a condição para nós sermos discípulos, nós precisamos carregar a nossa cruz. Amados, a conclusão dessa palavra é que em Marcos 15, 21, e também em Mateus e em Lucas, Jesus, indo em direção ao Gólgota, o lugar, o Monte da Caveira, aonde ele seria crucificado em Jerusalém, naquele caminho, ali estava um homem, um sirineu, chamado Simão. E aquele homem foi obrigado a carregar a cruz de Jesus. A crucificação que o Império Romano estabelecia era a morte mais comum para os criminosos. E essa pessoa criminosa, ela deveria carregar a cruz nas ruas, diante das pessoas. E isso era uma confissão de que ela estava sentenciada à morte. Quando Jesus diz, carregue a sua cruz, o que ele está dizendo? Você ainda não morreu, mas você precisa sustentar um estilo de vida que declare, ainda que de uma maneira não verbal, um estilo de vida que declare que a sua vida está crucificada com Cristo e que vamos morrer para nós mesmos. Quando eu carrego a minha cruz, eu estou dizendo para mim mesmo, eu morri para o pecado, eu morri para o mundo, e eu nasci para Deus, e eu vivo para Deus. Jesus está mostrando que essa tentativa de que fugir da cruz significa lutar contra esse processo, porque o que ele nos ensinou?
aquele que achar a sua vida, perderá. E aquele que perder, achará. Então, o Senhor Jesus nos ensina que quando nós carregamos a nossa cruz, nós receberemos dele a recompensa, receberemos dele o galardão. A ceia, ela fala de entrega. E nós precisamos repensar a nossa entrega. Diga: eu preciso renovar a minha entrega. É importante. A ceia, ela fala de reflexão. O apóstolo Paulo nos ensina: analise o homem a si mesmo. Então a ceia fala sobre repensar, sobre renovar a nossa entrega a Cristo. E essa transformação que eu estou dizendo, ela não acontece quando a pessoa, ela levanta a mão e entrega a vida a Cristo num culto. Mas ela acontece quando você sujeita a sua vida a Ele e quando você oferta a sua vida em amor. E eu quero terminar essa palavra dizendo algo ao teu coração. Fique em pé aí onde você está. Deus espera apenas uma coisa da tua vida: uma entrega completa. Diga assim: de tudo que eu tenho na minha vida. Diga: de tudo que eu tenho na minha vida, o que Deus realmente quer é o meu coração, é a minha própria vida. Feche os teus olhos aí onde você está. Vamos agora repensar a nossa entrega a Ele. Vamos agora renovar a nossa entrega ao Senhor. A palavra, ela diz: apresente o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, em nome de Jesus. A ceia fala sobre esta reflexão. Eu queria declarar sobre a tua vida aquilo que a palavra de hoje falou ao teu coração. O pecado não tem mais poder, domínio sobre você. Feche os seus olhos aonde você está. Coloque a mão sobre o teu coração. Comece a meditar, olhando para a tua própria vida. Eu não posso fazer isso por você. O meu papel não é te julgar se você tem entregue ou não tem entregue. Mas você mesmo, analise agora o teu coração e pergunte a você: será que você não poderia entregar um pouco mais do teu coração a Ele, da tua vida, talvez do teu tempo? Comece a meditar nisso. Ele morreu naquela cruz porque Ele te amou. E o Senhor está te chamando a ser discípulo, um filho amado que vai se assentar à mesa. O discípulo não é o líder de célula. O discípulo não é o pastor da igreja, mas é aquele que se dispôs e disse: eu vou matar o meu velho homem, eu vou enfraquecer a minha velha natureza, e eu vou empoderar o meu novo espírito, eu vou carregar a minha cruz, eu vou me despir do velho homem, eu vou me revestir do homem espiritual e andar em novidade de vida. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais. Há uma transformação que a ceia ela produz em nós. Há uma transformação que a cruz produz na vida de um homem, na vida de uma mulher. O teu casamento vai ser transformado quando você for transformado do velho homem para um novo homem. Quando você não for mais carnal, mas você for espiritual, aquele que ora pela sua casa, aquele que ora pela sua família, pelos seus filhos. Amados, quando uma pessoa ela é escrava do pecado, ela vive triste,
ela vive debaixo de jugo, ela vive debaixo de condenação. Eu não sei como está a tua vida e não é meu papel querer saber. Ei, olha para a cruz, veja que o sangue dele foi derramado por você. Na tua força você não pode vencer o pecado, mas pelo poder do Espírito de Deus que opera em Jesus Cristo, a morte não tem mais poder sobre mim, o pecado não tem mais domínio sobre a minha vida. Pai, toca esses corações nesta noite, quebra, Pai, o jugo do pecado. Quebra, Deus, o jugo do pecado, quebra o jugo da morte, da prisão, desta cadeia carnal, demoníaca. Senhor, dá autoridade hoje a este homem, a esta mulher, a este casal, a ser cheio do Espírito, Senhor. Aleluia. Com a mão no teu coração, eu vou fazer uma oração. E eu queria que você orasse após mim. Eu queria que você orasse junto comigo, todos. Diga: Senhor, nesta noite, eu ouvi a tua palavra e ela gerou fé no meu coração. E eu creio, pelo teu amor, pelo teu poder, pelo teu Espírito, pela tua graça, eu sou livre do pecado, da morte. Eu entrei aqui como pecador, mas o teu amor me amou, e eu confesso que tu és o Senhor e o Salvador da minha vida. E nesta noite eu te peço, Senhor, perdoa os meus pecados. Eu me arrependo e eu entrego a minha vida a ti. Escreve o meu nome no livro da vida. Pai, eu andei em seus caminhos, mas me afastei, me desviei. Arrependido eu volto para o braço do Pai, para a presença do Pai. Coloca anel nos meus dedos, sandália nos meus pés, porque o teu filho volta, em nome de Jesus. Eu queria que toda a igreja ficasse com os olhos fechados. E você que já tem maturidade espiritual, comece a interceder pelas vidas que Deus quer tocar. Você que veio aqui pela primeira ou pela segunda vez e você fez esta oração, levante a tua mão no teu lugar. Deus abençoe. Levante a tua mão no teu lugar. Levante a tua mão, você que fez esta oração e você quer entregar a tua vida a Cristo e viver essa salvação. Você que levantou a tua mão, sai do teu lugar, por favor. Vem aqui à frente. Se tiver mais pessoas, podem vir. Vem cá, irmão. Glória a Deus. Nós vamos orar pela tua vida em nome de Jesus. Fica aqui virado para mim. Isso. Deus abençoe. Qual o seu nome? Davi. Um jovem bonito. Deus abençoe a tua vida poderosamente. O Senhor tem uma obra na tua vida, viu? Aleluia. Qual o teu nome, querido? Luiz Gustavo. Deus abençoe. Qual o teu nome? Elisa. Deus abençoe. Oh, aleluia. Levante as suas mãos. Pai, eu quero orar por essas vidas. Obrigado, Senhor. Foi o teu sacrifício na cruz que gerou essas vidas aqui hoje. Pai, derrama sobre o Davi o teu amor, o teu perdão. Escreve o nome dele no livro da vida. Sela-o com teu Espírito, com teu amor. Pai, visita o teu filho com poder e autoridade. Derrama sobre ele o teu poder. Sela esta vida, marca com teu Espírito e poder. Visita a vida do Luiz Gustavo com teu amor, com teu poder. Pai, toca este jovem, marca. Toca, Deus, com teu Espírito. Quebra, Pai, as cadeias do pecado, do jugo da morte. Traz, Deus, libertação. Traz, Deus, o teu perdão. Traz, Deus, o teu amor, o toque do teu Espírito. E nós os abençoamos em nome de Jesus. Amém
Deus abençoe vocês. Nós somos família de Deus e vocês fazem parte dessa família através dessa decisão. Uma parte dessa família está aqui, não só para te dar um abraço agora, mas para pegar na mão de vocês e caminharmos juntos como igreja, porque Deus tem uma obra maravilhosa na vida de vocês. Eu vou contar até 3. Quando eu falar 3, só no 3, aí vocês vão se virar para trás e essa família vai abraçá-los. Amém? Vamos contar juntos. 1, 2, 3. Aleluia! Quero te receber. Filho meu, estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. De braços abertos quero te receber. Filho meu, estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. Aleluia! Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Dá um glória a Deus aí por essas vidas. Aleluia! Nós vamos participar agora da Santa Ceia do Senhor. Você que entregou a tua vida a Cristo, você que tem entendimento dessa palavra que foi ministrada, você que foi batizado no Senhor, você vai receber os elementos da ceia. Em 1 Coríntios 11, o apóstolo Paulo ele diz: porque recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu e disse, diga assim comigo: isto é o meu corpo, isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de haver ceado, tomou o cálice e disse, diga: este cálice é o cálice da nova aliança do meu sangue. Amados, o apóstolo Paulo nos ensina a nós analisarmos a nós mesmos. Esse é o momento para você abrir o teu coração, voltar o teu coração ao Senhor, e se for necessário, consertar a tua vida com Ele, e tomar posse dessa palavra, dizendo que o pecado não tem mais domínio sobre você, e a ter a tua vida espiritual renovada. Os irmãos da diaconia, os diáconos já vão servir os elementos da ceia. Receba em espírito, receba em oração, quebrantando o teu coração ao Senhor. Aleluia! Essa é uma noite de festa, essa é uma noite de vitória. Aquelas mulheres chegaram no túmulo e procuraram Jesus, mas disseram a elas: porque procuram entre os mortos aquele que vive? E nós não vivemos mais na carne, agora nós vivemos no Espírito para Deus. Aleluia! Olho para a cruz eu vou. Se eu sofrer, participar, tua obra vou cantar, meu Salvador.
Levante o pão na sua mão. Adore ao Senhor. Agradeça ao Senhor. Diga a Ele que você o ama. Adore ao Senhor em espírito e em verdade. Bendito aquele que morreu em nosso lugar. Bendito aquele que nos amou. O nosso Senhor, o nosso Deus, o nosso Salvador, o nosso Libertador. Obrigado, Pai, pela tua carne que foi moída, pelo teu sacrifício. Eu estou aqui juntamente com os meus irmãos, como igreja. Nós não merecíamos estar aqui, mas o teu amor nos alcançou e hoje nós podemos nos assentar à mesa contigo e comer do pão. Os vossos pais comeram do maná no deserto e morreram, mas eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Quem comer deste pão não morrerá, mas viverá para sempre. Comamos o pão. Aleluia. Semelhantemente, depois de haver ceado, tomou Jesus o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança. Renove a tua aliança com o Senhor agora. Ore aí no teu lugar. Busque agora o Espírito de Deus. Diga: Senhor, eu estou renovando a minha aliança, a minha comunhão. Senhor, eu sou teu, Senhor, eu sou teu filho, lavado e remido no teu sangue. Sou nova criatura. Aleluia. Alegra o teu coração e beba o cálice da tua vitória até que ele venha. Vamos agora só a igreja, porque esses irmãos, Jonathan, eles estão cheios do Espírito Santo. Esses irmãos nasceram de novo, eles têm nova criatura. Então, com a mão lá em cima, batendo palma no mesmo som, cante, cante, pela cruz. Só a igreja, só os ungidos do Espírito de Deus. Pela cruz.
intimo, quebrantado por seu amor. Aleluia! Aleluia! Levante as suas mãos. Nós vamos dar a bênção apostólica. Os irmãos da IBA Comunica, se quiser vir aqui tirar uma foto, fazer um vídeo, eu vou falar aqui, contar até 3, e você vai dizer em voz de muitas águas, para o inferno ouvir: o meu Redentor vive. Você não é mais refém do pecado, porque o teu Redentor vive. Você não é mais derrotado, porque o teu Redentor vive. Eu vou contar até 3. Você vai levantar as mãos bem alto e você vai gritar: o meu Redentor vive. Amém? Quem está com o pulmão aí cheio de espírito, de fôlego de vida? Então vamos lá. 1, 2, 3. De novo.